Vamos misturar as maquiagens da Selena Gomez e da Francine. As duas se casaram recentemente. Um tutorial ideal para você que vai se casar. Já aviso, não tenho nenhuma maquiagem das duas, mas eu tenho o pó da Francine e vai ser ele que a gente vai usar. A maquiagem das duas está muito parecidas, porém a da Francine está mais marcada, quanto a pele quanto os olhos. Como eu quero fazer uma mistura das duas, e já que o da Selena Gomez, os olhos estão mais neutros, tá mais marcado, mas ainda assim ele tá mais leve, então a gente vai fazer a pele da Francine e os olhos da Selena Gomez. E já comenta aqui se você já foi a algum casamento, qual foi a sua maquiagem, como que é essa experiência, porque eu nunca fui no casamento. Apenas 3 pessoas que se casaram, que foi uma tia por parte de mãe e tenho 2 tios que são casados na igreja por parte de pai. Vou iniciar minha preparação de pele com o tônico da Bruna Tavares. Olha só o que nasceu, uma espinha bem aqui. Eu tô com uma espinha aqui que ela não cicatriza por nada. Tipo, eu passo os ácidos, o clareador e ela não sai. Tipo, ela dá aquela cicatrizadinha e logo em seguida ela já volta de novo. Essa daqui ela tá mais volumosa porque eu andei dando uma certa cutucada. Não se pode fazer isso, né? Mas eu fiz. Bruma da Nina junto com a Eudora. As duas estão com uma pele extremamente preparadas, assim, bem luminosa, bem acabada. Mas o que eu senti é que elas estão com uma pele soft matte, não tem tanto brilho. Os olhos também tem muito pouco, assim. Não tá aquela pele mega iluminada, mas tá aquela pele bem tratada, bem cuidada, sabe? Hidratante da área dos olhos, esse é o da Paiô, que é o Vitamina C. Tô com 3 espelhos aqui, então em alguns momentos eu vou olhar pro lado, em alguns momentos eu vou olhar para baixo, e em alguns momentos eu vou olhar pro espelho que tá na frente do celular para ver se ainda tá gravando, né? Hidratante para todo o rosto, que é o meu queridinho do momento. Além de ele ser parte do meu skincare, ele também é parte da minha preparação de maquiagem, porque ele deu muito certo com a maioria das bases que eu tenho aqui. Ele é simplesmente sensacional. Vou usar também a minha base, que é a minha queridinha do momento. Eu ia usar com vocês a da Prelessa, mas acho que aqui eu já usei bastante ela. Então, pra dar uma variada, eu vou usar essa daqui da Nina. Quer saber o que casamento me lembra? Me lembra aquela novela da Globo, sabe? Etapas é onde o desejo é super ternura. Um casal que se ama até mesmo na cama comete loucuras. Da Fátima e da Sueli. Não, era muito boa. Eu acho que ainda passava num horário que era depois das outras novelas, se eu não estiver enganada. Fala, sabe? Porque quando eu penso que o tempo, sabe, ó. O quê? O tempo está passando, né, Sueli, ó? Viu? Viu o quê? O tempo passou de novo, entendeu? Ó. De corretivo, que além de cobrir até a nossa alma, também vai ser um corretivo que vai ajudar a iluminar. Porque essa base aqui, que é a da Nina, ela é o tom 05, só que ainda assim ela fica um pouquinho mais escura pra mim. Então eu vou usar esse daqui, da LF Pro, que é o mousse corretivo deles. Ele é na cor 05 e ele tem aquele fundinho mais rosado. Então, além de ele ajudar a dar aquela cobertura, ele também vai ajudar a dar aquela iluminada e ainda assim dar aquela equilibrada nessa pele. Eu já fiz alguns vídeos aqui criticando aquela técnica que você tem que esperar o corretivo secar para depois vir esfumando. Porque esse é um corretivo que, se você deixar secar, minha amiga, tu não esfuma mais, vai ficar marcado. Esse, o da Letícia de Paula, também tem essa questão. Se você esquecer ele aqui ou demorar muito para esfumar, não vai ficar bom, vai ficar marcado e ainda assim vai dar aquela acumuladinha nas linhas. Outra questão também sobre esse corretivo. Esse corretivo ele é ideal você aplicar sempre com um pincel. E eu acabei de lembrar desse detalhe aqui, porque ele suga muito o produto, a esponja suga muito ele, com muita facilidade, eu acho. E ele acaba não entregando toda aquela cobertura que ele tem. Então, com um pincel kabuki menorzinho ou até um pincel de esfumar, vai ficar melhor.
De contorno, eu vou usar esse daqui da Nina, que ele é a cor 01, tá? É uma corzinha bem clara, porque depois a gente ainda vai vir com um pó por cima. Então, assim, ele não vai dar tanto efeito agora, mas depois com o pó ele vai ficar mais... vai acender mais ainda. E o blush que a gente vai usar é o também da Nina, que é na cor malva. Na verdade, estou em dúvida se eu uso ele, da cor malva, ou se eu uso esse daqui, ó. Que ele é da Catarine Hill, sabe? Ele é pra corrigir, na verdade. Só que volta e meia eu gosto desse tom aqui, que ele é um tomzinho mais queimado, como blush. Acho que a gente vai usar o da Catarine Hill. Porque a pele da Francine, ela tá com blush que é um tom mais rosado. Agora vamos de uma parte que é fofoca, sabe? Eu tava ontem, né, navegando no meu TikTok, né, nas minhas redes, e eu vi uma galera meio que. Uma galera não, algumas meninas, na verdade, criticando o fato da Francine, no dia do seu casamento, ela ter usado a marca internacional que ela é patrocinada e não ter feito uma visibilidade maior para os produtos dela. A Francine, ela é muito. Na verdade, eu conheço a Francine e sei um pouco mais da história dela por conta dos gloss, assim, por conta de alguns vídeos antigos dela que ela fez se parecendo com tal pessoa, que também é internacional. E na verdade, acho que ela é a única assim que tem esse tipo de parceria, na verdade, é a única que é empresária, né, que tem produtos e que tem esse tipo de parceria que divulga. Porque se você observar, Fernanda Petrizzi, Bruna Tavares ainda comenta muito, mas num sentido de ideia para trazer para o mercado nacional. E já ela, não assim, né? Então, tipo, se você analisar, na verdade, voltando à minha linha de raciocínio aqui, se você analisar, tipo, Bruna Tavares, Fernanda Petrizzi, LF Pro, essas coisas assim, elas não divulgam muito o mercado internacional, ainda mais quando elas não têm um produto na linha. Então, tipo, elas não mostram tanto, sabe, a base que ela está usando, tipo a Fernanda Petrizzi, ela sempre mostra essa parte dos blushes, do contorno, dos olhos, que é uma parte que ela tem bastante, o pó, a bruma. Mas quando ela vai aparecer, ela não mostra a base dela. E de fato, eu acho que a Francine, ela devia dar mais essa visibilidade para a marca dela, né? Porque se você olhar os preços, assim, equiparando, né? Tipo, uma base que ela usou lá custa 300 e pouco na Sephora. E o pó dela custa 60, 70, a base dela custa uns R$ 55 que eu vi, que ainda estava na promoção. Então, de fato, né, tem que ter uma análise aí, né? No caso, ela tá indo muito contra o que a maioria faz. Tem uma coisa que o Douglas faz muito é observar não o que os caras de marketing estão falando, mas sim o que eles estão fazendo, qual que é o movimento que eles estão fazendo. E não escutar aquilo que eles estão falando para você fazer, sabe? Qual que é o próximo passo, qual vai ser o próximo movimento daquela pessoa. E a maioria das que tem produtos aqui nacionais não fazem isso assim. E acaba saindo no tiro do pé, né? Tipo, a galera que consome os produtos dela tá se questionando, por que não usou tal produto? Eu tô dando uma bela carregada aqui no contorno, porque esse contorno, ele fica muito clarinho pra mim, assim. Tinha que ser a cor 2. Então tô dando uma certa carregada até pra aparecer no vídeo aí pra vocês. Pô, olha, tem esse rosinha, assim, queimado. Eu acho, sei lá, que é a Catarine Hill, ou se é a indicação de algum blush que tem esse daqui, essa cor, assim, que eu acho, assim, ó, lindíssima. Não sei por que eu tô pegando o restinho do pincel e jogando pra minha pálpebra, né? Porque não tem muito esse tom nos olhos dela. Só que é mania já. Eu tô fazendo aqui e tal, e vai que vai, sabe? Acabei de criticar minha mania e tô continuando fazendo, né? Ei, lasqueira. Agora, analisando bem, eu usei esse blush aqui, só que eu não tenho nenhum seco que vai ser compatível. Então, provavelmente vai ser só ele, assim. Então, vou dar mais uma exagerada aqui. Sempre dê um acabamento assim com a esponjinha, sabe? Um contorno e blush. Fica assim, ó, sensacional. Agora, de iluminador, nós vamos usar essa minha guerreirelha aqui. Guerreirelha? Como é que fala quando uma pessoa tá na guerra? Como é que é o nome, gente?
Ah, essa guerreira. Oxe. É isso, meu chapa. Agora, o iluminador é uma questão aqui pra nós. Mas eu vou usar esse daqui. E tipo assim, ó, bem de leve. Tipo assim, ó. Só pra dar. E ainda vou tirar o excesso, ó. Vou bater aqui e ainda vou tirar o excesso. Porque iluminador não tem muito, assim. Não tô agora analisando, eu podia ter usado esse daqui, né? Ou esse aqui também. Porque na pele das duas não tem aquele pá de iluminador, sabe? Tipo, é muito sutil o que tem. O que tem de brilho, assim, é muito sutil. Então, nós vamos aplicar. E a questão desse iluminador aqui é que ele não entrega, tipo assim, a cor, assim, entendeu? Então, por isso que eu usei esse aqui, né? Porque se eu aplicasse o rosinha aqui, não ia ficar tão... Não ia aparecer, sabe? A cor, assim. Vou tentar aqui. Vai que dá bom. Por que será que a gente perdeu essa mania, né, de aplicar iluminador aqui no arco do cupido? Eu tenho voltado com isso, assim, e eu tenho achado bonito, sabe? Vem com a esponjinha, tira bem o excesso. Tô vindo agora com o pó da Francisca, da Francine. E aqui na parte do contorno a gente vai aplicar assim, ó. Eu não quero essa parte tão definida assim. Na verdade seria bom até fazer essa parte mais definida porque elas têm botox, elas têm essas coisas, né? Daí quem usa botox assim, essa parte aqui fica sempre mais definida, mais seca, né? Não sei se é botox ou não que se chama, porque botox é para as linhas de expressão. Tem um outro aí que elas fazem, que agora eu não sei. Sabe outra coisa que me lembra, assim, quando vem casamento? Aquela cena da Mayara Card com o Arthur, sabe? Quando ela fez o casamento lá, meio que escondido deles, assim. Escondido dele, né? Não. Fazer isso com o boy que só fica tipo, cozinhando em banho-maria, não te assume. Não façam. De bacalhau, coxinha de frango, croquete de carne, empadão de palmito, um sanduichinho ali de empanado de frango, linguiça mineira com frango a passarinho, pernil com abacaxi. Aí ali tem uns negocinhos de picadinho, banana da terra. A pele, por enquanto, ela vai ficar assim, ó. Não tirei ainda bem o excesso de pó, porque agora a gente vai começar com os olhos. E os olhos das duas, apesar de estar com uma leve diferença, mas muito pouca, porque o da Francine tem muito mais tons em preto ali, muito mais essa pegada de uma forma no preto assim mesmo. E o da Selena Gomez tem muito mais uma pegada em um tom marrom. Só que o da Selena Gomez ainda tem um leve delineado bem aqui no cantinho. O esfumado que elas fazem nos olhos é aquele em V, é o mesmo. Eu tô achando até que a Francine deu uma certa copiada na maquiagem da Selena Gomez. Porque se eu não estiver enganada, na ordem cronológica do negócio aqui, a Selena Gomez casou antes e agora, final de semana agora, que foi o casamento da Francine. Ah, e nós vamos usar a minha paleta de guerra, que é essa daqui. Agora que eu já me acostumei como ela faz a pigmentação dela, agora eu tô usando mais ela. Até uns vídeos que tem lá no meu Instagram, já fiz acho que uns 3, 4 vídeos usando essa paleta aqui. Todos os pincéis que eu vou usar aqui são da Macrylan e eu vou usar sempre um pincel pequeno, assim. Porque os olhos é aquela coisa, tipo, no caso da Francine, é aquela coisa mais marcada, mas no da Selena Gomez não tem tanto, assim. Quando tu vê a Selena Gomez mais geladinho, tá mais desenhado, mas tá em tons mais neutros, mais frios, assim. Se vê que tá aqui no fundo dos olhos dela, tá bem desenhado, quanto no das duas, assim. Quanto no da Francine, quanto no da Selena Gomez. Eu peguei um pincel chanfrado, assim, que fica melhor pra gente desenhar, só que ele é um pincel da Vult 02, que daí ele é mais fofão, esse pincel aqui. Apesar de ele ser um pincel chanfrado, ele não é tão durinho, então tu consegue já vir daquela esfumada, sabe? Eu quero deixar essa parte aqui bem desenhadinha, sabe? Essa parte de fora, assim.
porque depois a gente vai vir com a caneta delineadora. Ela não é uma maquiagem assim difícil de fazer, mas se você quer tipo os recortes tudo certinho, tem que vir com muita cautela, muito aos pouquinhos assim. Como eu quero esse recorte aqui por dentro ainda mais definido, eu vou vir com o pó. Pode ser o teu pó solto, tá? O pó mais claro que você tiver e você vai aplicar aqui dentro. Pode ser com pincel língua de gato, tá? E também vou dar aquela definidinha aqui embaixo. Agora com a nossa paleta iluminadora, eu vou pegar esse daqui, ó, com o dedinho. E tirar um pouco assim o excesso. Porque eu quero dar só um chorinho aqui, ó. E não vou, tipo assim, arrastar. Vou dar só um chorinho mesmo. Você piscou e eu já tô aqui com o outro olho já pronto aqui. E agora vamos para a nossa caneta delineadora. E o delineado que ela tá é bem sutil, assim. Eu vou fazer só pra ficar ainda mais definido, tá? Ó. E agora aquela hora que a gente respira assim e vai com calma. Então nessa hora eu não vou falar muito. Eu vou até trazer meu espelho aqui mais pra perto. Pra mim concentrar e ficar bonito o negócio aqui. Nessa hora o Douglas faz a mágica da edição. E quando eu voltar aqui já vai estar, ó, com os 2 olhos finalizados. Eu sou o mestre dos magos. Agora com os olhos quase finalizados, eu vou aplicar esse lápis aqui marrom, que é da Oceane, junto com a Mariana Saad, que é um lápis marrom bem antigo, e eu vou aplicar bem rente aqui a minha linha. Eu deveria ter feito isso antes, tá? Mas agora que eu me liguei que elas estão com o esfumado bem aqui, ó. Bem na linha d'água. Eu vou aplicar aqui. Eu vou vir com o pincel e vou dando uma leve esfumadinha. Vou aplicar uns cílios de cantinho. E sabe uma coisa que eu fico me perguntando? É por que não inventaram esses cílios de cantinho antes? Meu Deus. É muito prático de aplicar, né? E geralmente não precisa desperdiçar nada. Não precisa cortar nada. O máximo vai cortar tipo umas pontinhas assim, sabe? Que fica meio pra fora, que é umas pontinhas bem pequitita. Esse aqui que eu escolhi, ele é um pouquinho mais volumoso no canto externo aqui dos olhos. E aquela coisa, né? Não podemos deixar a cola ficar transparente, tá? Ela começou a ficar mais um aspecto mais roxeado, a gente já vai aplicar nos nossos olhos. Se você deixar transparente, ela não vai colar. E a Becca tá fazendo blá, 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 blá. Enquanto o cílios vai dando aquela sentada, a gente já vai vir fazendo os retoques finais da nossa preparação de pele aqui. Nossa preparação não, nossa pele. Então eu vou aplicar o contorno. E o contorno eu vou aplicar um pouquinho misturando com esse aqui, ó, sabe? Que é um tomzinho mais claro e sempre tirando muito o excesso. Uma outra coisa também que me lembra casamento, a moça do TikTok, que fazia 1 ano que ela tava pintando essa unha de clarinho pro esposo pedir ela em casamento, porque ela queria estar com as unhas de clarinho. No fim, ele demorou 1 ano, aí repercutiu tudo isso, aí demorou mais um tempo. Aí no fim, o pedido de casamento ela tava com as unhas vermelhas. O negócio assim de tu casar, esperar que o outro faça, requer muita... Ai, como é que é o nome? Não é paciência, assim, mas é que depende de uma série de fatores, né? Do seu parceiro te pedir em casamento. Mas no caso deles, não era uma coisa que faltava condição financeira, assim. Agora com o pincel fofão, eu vou pegar esse tomzinho aqui, que não tem quase nada na nossa paleta. Essa espinha no canto da boca, não gostei, não. Agora vamos para o grande dilema, que é o batom. Se eu vou aplicar a bruma agora, se eu aplico depois, eu vou ficar depois. O batom, eu não tenho nenhum gloss, assim, que seja transparente, que ele não tenha glitter e nem nada. Então o batom vai ser aquele batom mais mate, assim, só que a gente vai fazer uma combinação aqui, que vai ficar parecido. Porque ambas as duas tava o fundo, assim, tipo a lateral, o fundo não. O contorno tava num tom escuro, e o centro tava um pouco rosinha, assim. Só que ainda assim tinha gloss. E eu não tenho gloss.
Glass. Então, vou pegar esse tom aqui de marrom, que é da O Boticário, da linha Intense. E a gente vai vir contornando. Eu poderia vir também com o meu da Max Love, só que ele é muito escuro e elas não estão com nada assim muito escuro. Eu tenho esse daqui, só que ele não é exatamente o rosa que eu estou procurando, assim. Ele é um rosa mais fechadão, assim. Vou aplicar aqui, qualquer coisa a gente aplica um outro por cima. E vou aplicar com os dedos. Não é o que a gente procura. Não. Não. Já sei. Já sei. Também não é o que eu procuro. Sim, tá meio embolorado. Eu acho que eu deveria jogar essa paleta fora. Eu acho que é isso aqui que a gente procura, tá? Mais que isso eu não tenho pra te entregar. Mais rosa que isso. Também não é o rosa que eu tava procurando, mas ele já dá uma... se aproxima mais. E esse é o resultado final da nossa maquiagem. Olhando aqui, eu acho que a gente foi muito pro lado da Selena Gomez e não fomos tanto pro lado da Francine, assim. A pele, assim, ela tá leve, assim, tem a marcação, só que aqui pra mim ela ainda tá mais leve ainda. Pra vocês, acho que também deve estar assim. E eu acho que esse rosinha que eu coloquei aqui dessa paleta da Bruna Tavares não, né, da Ruby Rose, deixou ainda mais com uma pegada mais menininha ainda, que foi mais o estilo da Selena Gomez. O vestido da Selena Gomez, o penteado, tava mais nessa pegada. E o da Francine tava também, mas da Francine tinha mais fendas, o cabelo tava preso, não tava solto. Os olhos, ó. Acho que esse rosa aqui não deixou muito puxando pro lado da Selena, né? Tinha que ser um outro rosa aqui. Mas, ó. Esse é o nosso resultado final da nossa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que você achou, se você achou parecido, se você não achou. Um beijo e até a próxima.